A Bíblia Sagrada. Nela está contida a mente de Deus, a condição do homem, o caminho da salvação, a condenação dos pecadores e a felicidade dos crentes. Suas doutrinas são santas, seus preceitos são justos, suas histórias verdadeiras e suas decisões imutáveis. Leia a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Graças a Deus, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Com muita alegria estamos aqui neste momento para iniciarmos mais uma pré-aula desta semana. Quero estar cumprimentando a todos os nossos irmãos com a paz do Senhor, cumprimentar a todos os internautas, Deus abençoe a vossa vida. Quero estar cumprimentando os nossos comentaristas, que Deus abençoe a vida de todos vocês. Deus abençoe a vida dos nossos irmãos que estão sempre fazendo a leitura diária durante a semana. Deus abençoe a vida do nosso pastor presidente. Nós estamos aqui nesta oportunidade para compartilhar com vocês esta pré-aula, que é a lição de número 5, que vai falar uma igreja comprometida com a sã doutrina. Aqui nós sabemos que a igreja do arrebatamento, ela é uma igreja comprometida com as verdades bíblicas e ela é comprometida com a sã doutrina. Tivemos aí uma lição domingo passado que foi falar também sobre uma igreja comprometida. Ela é uma igreja cristocêntrica. Cristo está no centro dela, todas as suas mensagens são cristocêntricas. Temos aprendido que esta lição deste terceiro trimestre, ela tem nos advertido de que como nós somos igreja, precisamos estar comprometidos com as verdades bíblicas. Você sabe que você que está do outro lado assistindo esta pré-aula, você é uma igreja, aonde você esteja, no trabalho, no serviço, ou quem sabe você vai estar assistindo no seu quarto, na sala, na cozinha. Você é uma igreja, onde você estiver, você é uma igreja, você é um templo, morada do Espírito Santo de Deus, aonde formamos uma assembleia quando nos reunimos, que é a assembleia composta por igreja pelo sal. Nós temos a igreja local, que é uma igreja onde reúne os congregados para reunir e adorar o Senhor, e temos também a igreja universal, que é a igreja composta pelo salvo do mundo inteiro, que estão diante da presença do Senhor, e eles estão comprometidos com as verdades bíblicas e comprometida com a sã doutrina. Quando aqui fala sã doutrina, é uma igreja que ela é comprometida com os princípios da palavra do Senhor, uma igreja que tem a palavra como sua regra, tem a palavra como o ponto de partida para a sua vida espiritual, que moda o seu caráter, que moda o seu proceder, que moda a sua vida em todos os aspectos da sua área conjugal, familiar, eclesiástica. Esta palavra, ela nos moda em todo o nosso proceder. Então, uma igreja comprometida com o arrebatamento, ela tem a sã doutrina. É uma igreja que está em conformidade com a palavra do Senhor. Nós aprendemos falar de sã. Nós temos o significado da palavra sã. Ela retrata como verdade bíblica que edifica, alimenta, nutre e fortalece e produz saúde para a igreja. E nós temos aqui o ensino da palavra, que ele é um ensinamento fiel. Aquele que está ensinando, ele precisa achar fiel ao Senhor para ensinar os ensinamentos fiéis que estão na palavra do Senhor. Que Deus abençoe. Nós estaremos aqui lendo esta lição. O textual está escrito: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Observa que aqui o apóstolo Paulo vai escrever a Tito,
Aqui nós temos aqui quando Paulo escreve a título aqui no capítulo 2, esta carta: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. E o apóstolo Paulo, ele estava exortando aos irmãos velhos, às mulheres, aos jovens, aos servos e também ao seu companheiro Tito, que ele precisaria ser exemplo em tudo e que Tito achasse fiel ao Senhor para ser o modelo e o exemplo para ensinar os irmãos a sã doutrina. E o que convém é que ele precisaria falar aquilo que convém aos irmãos, ensinando a sã doutrina. Então nós temos esta lição: a verdade prática. O cristianismo exige obediência sincera aos padrões divinos. Observe aqui, exige obediência sincera. Essa palavra sincera, meus queridos irmãos, ela é uma palavra que nos aperta muito, porque será que nós estamos usando de sinceridade para com os ensinamentos da palavra do Senhor? Ou será que você faz de conta que ouve e não as pratica? Você ouve e não leva em conta aquilo que você tem ouvido e que você precisa praticar. Observa que no capítulo 7 de Mateus, o Senhor Jesus Cristo diz: bem-aventurado aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. O Senhor diz: assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Aí o que acontece? Vem a chuva, a tempestade, a enxurrada e aquela casa não cai, porque ouviu e praticou. Ele usou de sinceridade, disse: não, eu vou ouvir e praticar, vou ser sincero. E aquele que ouve as palavras do Senhor e não as pratica é comparado ao homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Veio a chuva, as enxurradas, a tempestade, e aquela casa foi grande a sua ruína, porque estava edificada sobre a areia. E o crente sincero, ele precisa edificar a sua casa sobre a rocha. Não seja um insensato, não seja um homem dono das suas próprias razões. Busque ser guiado pelo Espírito do Senhor, para que você edifique a sua casa sobre a rocha, para que quando vier os maus dias, você seja edificado, não há destruição na sua vida. Pratique essa sinceridade nos padrões divinos da palavra do Senhor. Aqui nós temos a leitura bíblica em classe, está em Deuteronômio capítulo 32, de 1 a 4. Inclinai os ouvidos, ó céu, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como orvalho, e como chuvisco sobre a erva, e como gotas de água sobre a relva. Porque apregoarei o nome do Senhor, engrandecerei ao nosso Deus. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto é. Que coisa maravilhosa. Nós temos aqui: inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina. Nós estamos aprendendo da sã doutrina. Doutrina é um conjunto de ensinamento, de regras que são estabelecidos a um certo departamento, a um órgão, tem todo o seu conjunto de disciplina. Por exemplo, uma empresa, ela tem uma doutrina, ela tem um conjunto de regras para estabelecer. Por exemplo, na área da polícia militar, tem toda a sua diretriz de disciplina, que vai ali disciplinar aqueles soldados a se comportar, tanto faz dentro daquele ambiente que eles estão, como também na sociedade. Então, todos os departamentos, tanto faz na área de trânsito, na área, em todos os departamentos tem doutrina. E a igreja do Senhor, ela tem doutrina. E o que nos alegra é a sã doutrina, é a palavra fiel que é ensinada à igreja. A igreja, ela está amparada pela palavra do Senhor. E para isso a igreja precisa o quê? Como eu, como você, de sinceridade,
para obedecermos os mandamentos do Senhor, para sermos fortalecidos. A introdução. O cristão neste tempo da graça, fala de nós, cristão neste tempo da graça, deve estar sujeito à instrução. Qual instrução? Nós precisamos estar sujeito a qual instrução? Aqui vai dizer a disciplina e ao dever da obediência da lei de Cristo. Nós, cristãos da graça desses últimos dias, né, cristão, nós estamos falando desta contemporaneidade, nós desta era, deste tempo presente, precisamos estar sujeito à lei de Cristo, como a igreja primitiva. No capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, versículo 42, e perseverava unanimemente na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, em cada alma havia temor, né? Precisamos estar permanecendo nestes mesmos padrões desta palavra tão maravilhosa. A igreja tem de resistir à tendência de exaltar tradições religiosas, sabedoria humana ou costume contemporâneo que sobrepõe a Bíblia. Irmãos, temos visto hoje quantos homens têm se levantado com sabedorias humanas, pensamentos filosóficos, pensamento que tem surgido e tem trazido distanciamento da presença do Senhor. Mas que Deus tenha misericórdia de nós, que possamos a cada momento usarmos de sinceridade, buscarmos a palavra do Senhor. Temos ensinamento que tem nos edificado. Deus tem levantado pessoas com compromisso para ensinar. Temos o nosso pastor presidente que tem nos ensinado com tanto entusiasmo, com tanta autoridade a palavra do Senhor. Temos visto quanto ele tem dedicado, debruçado na palavra de Deus para trazer ensinamento sadio para os nossos corações, para a nossa alma, para nos fortalecer. Eu digo para meus queridos irmãos, para você que está assistindo, só não vai para o céu quem não quer, porque nós temos ensinamento que tem nos moldado, tem feito nós termos uma vida e uma mudança de caráter, uma mudança na sociedade. Então você precisa buscar e sempre usar de sinceridade, obedecer. Fazendo assim você vai alcançar a sua salvação. Temos aqui doutrina mencionada na Bíblia. Temos doutrina de homens. Aqui vai falar, as doutrinas de homem muda com o passar do tempo. Coisa aqui, a doutrina de homem, elas mudam com o passar do tempo. Aqui, onde o comentarista colocou, na verdade, a doutrina de homem, ela muda com o passar do tempo. Ela não tem substância, porque o homem, meus queridos irmãos, ele quebra, o homem ele muda, o homem, ele distancia, o homem é pó. Na verdade, o homem, ele muda em todo momento. Na verdade, eu falo, o homem muda em todo momento, porque o homem natural, que ele não é guiado pelo Espírito, ele muda. Mas o homem que é guiado pelo Espírito, ele não muda, porque ele está amparado pela palavra de Deus. Ele tem a Bíblia Sagrada como a sua fonte, a sua inspiração. Ele é guiado pelo Espírito e ele aceita a palavra de Deus. Ele tem o fruto do Espírito. Nós temos aprendido que o homem natural, o homem que é guiado pela carne, as práticas da carne, nós fomos ensinados, são cerca ali de 16 práticas da carne, né? Ele pratica essas coisas, é um homem carnal, é um homem que não é guiado. Então ele é raso, um homem que as suas obras são obras má. Mas vamos aprender mais aqui. Doutrina de hereges. À medida que nos últimos dias se aproxima, surgirão muitos falsos mestres e pregadores entre o povo. Olha, meus irmãos, à medida que o tempo está se findando, tem aproximado tanto homens com pensamentos que têm trazido coisas inovadoras, dizendo não tem nada a ver, pode vir do jeito que está, você vai ficar e permanecer, não precisa mudar. Irmão, eu quero dizer para todos que estão ouvindo, o céu é santo, Deus é santo, Deus é justo, Deus é verdadeiro, Deus é luz, Ele não há treva. Nós somos imperfeitos. Deus não tem como explicar. Deus é grande.
Ele quer que cada um de nós sejamos santos, que santifiquemos a nossa vida. O que é santificar? É você separar, é você tornar puro, tornar limpo. Nós viemos do mundo com todas as práticas de pecado, deixamos tudo para trás. Agora somos uma nova criatura. O apóstolo Paulo escreveu assim: pois é, se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas, observa que essas coisas velhas são as práticas errôneas que nós praticávamos, as obras da carne. Deixamos tudo de lado. Agora nós vamos o quê? Trilhar no caminho da salvação. Deixamos esta prática. Você que está ouvindo, você deixou as práticas velhas? Você deixou? Você é uma nova criatura? Você é uma nova pessoa em Cristo Jesus? Porque hoje, evangelho é mudança de vida. Não tem como você vir do mundo e continuar com as mesmas práticas, continuar com as mesmas coisas. Essa filosofia rasa, esses pensamentos heréticos que tem dizido: não, você pode vir, Deus só quer o coração, Deus não faz acepção de pessoa, Deus quer você desse jeito. Não, Deus não quer eu desse jeito. Deus ama a minha pessoa, mas não ama o pecado. Ele ama você, mas não ama a prática do pecado. Evangelho é transformação de vida, é mudança de caráter, é você abrir mão de tudo aquilo que entristece o Espírito Santo e abraçar as coisas de Cristo e procurar produzir o fruto do Espírito, que são 9 que está ali. Quando Paulo escreve a Gálatas, no capítulo 5, a carta aos Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 22, 24 por ali, nós vimos que o fruto do Espírito é doutrina de demônio. Oh, meus queridos irmãos, o apóstolo Paulo também escreve: mas o Espírito expressadamente diz que nos últimos tempos apostatarão algum da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônio. São doutrinas elaboradas que tentam deturbar a palavra de Deus, contrapor a palavra de Deus, mas que nós possamos permanecer firmes na palavra do Senhor. Paulo disse: se alguém vir por outro fundamento além do que já está posto, é considerado anátema. Paulo escreveu nesta carta aos Gálatas, no capítulo 1, verso 9: ninguém que queira vir levantar e por outro ensinamento além do que já está, é considerado anátema. Pode um anjo transfigurar. Paulo disse que um anjo, o próprio Satanás, ele tem capacidade de transfigurar um anjo de luz e tentar mostrar que ele é Deus e vir com outro ensinamento. Irmão, tira isso, repreenda em nome de Jesus Cristo. O ensinamento verdadeiro temos aqui, é a palavra de Deus, é como ela é. Esta é a sã doutrina, está aqui para a nossa vida, para nosso dia a dia. Ela nos molda, nos adverte, nos orienta, nos sustenta. Então aqui Paulo vai dizer a Timóteo, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, verso de número 2, que pregues a palavra íntes e tempo e fora de tempo, redágua, repreenda, exorta, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores com as suas próprias consciências. Nós estamos vendo nestes últimos dias homens que têm suas próprias razões, como o nosso pastor ensinou no culto de doutrina, a cama da razão, estão embrulhados no cobertor da razão. Homens que têm distanciado, têm tido as suas próprias consciências, são as paixões da carne. Eles têm trazido para amortecer o seu pecado e têm trazido um ensinamento que não tem nada a ver, que continua. Quantos pecados, que são pecados de disciplina, têm ficado em cima dos altares? Pessoas que às vezes contribuem, eles não são disciplinados. Não, fulano pode deixar, não precisa, isso acontece porque eles estão em pecado, passam a mão. Eles
tolera aquelas pessoas. Ô irmão, isso não é evangelho. Evangelho é renúncia, é mudança de vida, é eu me santificar, é eu me alimpar, eu me purificar, eu me mudar de vida. Isso é evangelho. Evangelho é você transformar, você ter um caráter que o mundo moldou o seu caráter, e você vir e a palavra de Deus moldar este caráter, fazer de você uma nova criatura. Nós vamos aqui mais à frente, porque essa lição é maravilhosa. Se nós formos falar aqui, eu sei que este vídeo vai ficar muito longo, mas eu não quero. Eu creio que cada um vai estar aí falando na sala de aula com seus alunos. Princípio básico da sã doutrina é o legado da igreja primitiva. Nós temos em Atos capítulo 2, 42, o legado da igreja primitiva, que ele deve continuar na igreja atual. A igreja de Cristo, ela é pura, ela é uma igreja que não muda, ela está comprometida com os padrões bíblicos da palavra do Senhor. Ela conserva o modelo das sãs palavras, que são palavras fiéis, são os mandamentos bíblicos da palavra do Senhor. É uma igreja que tem fidelidade à sã doutrina. O Espírito Santo adverte todos que permanecem fiéis a Deus e se submetam à sua palavra, a palavra do Senhor. Ela é uma igreja que está guardando e guarda os princípios doutrinários da palavra do Senhor. É uma igreja que está fundamentada na palavra, que tem a palavra, que vive a palavra, que guarda a palavra, que está em todo o tempo com a palavra. Como o salmista, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119. Como purificará? Observando conforme a tua palavra. Temos dentro deste salmo também luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então nós temos ali a palavra de Deus, ela que vai nos moldar, vai nos transformar, vai fazer a todos ter um novo nascimento. Se você ainda não nasceu de novo, procura nascer, procura ser gerado pela palavra de Deus, a ser uma nova criatura, a ser uma nova pessoa, ser lavado, como o apóstolo Paulo falou, tendo-as purificado com a lavagem da água que é pela palavra, para apresentar como uma igreja pura, santa e gloriosa, irrepreensível, sem mácula. No capítulo 15 do Evangelho de João, Jesus, vós já estáis limpo pela palavra. Que palavra maravilhosa! É esta palavra que quer mudar a nossa vida, quer mudar o nosso caráter. Isto é comprometido com a palavra do Senhor. Obediência à palavra de Deus, o tópico de número 3. Temos uma norma de vida. A nossa vida, ela agora é uma vida de transformada, guiada pelo Espírito Santo. Temos o amor pela palavra. Ô irmão, busque este amor pela palavra, busque amar a palavra, busca ler esta palavra aqui, ó. O cristão que ele procura ler a palavra, ele é um cristão diferenciado, ele quer ler e praticar. Nós lemos a palavra, não é para nós pregar, lemos ela para vivermos ela. Isto é coisa maravilhosa. Se você lê a Bíblia para você viver ela, e você vai ter uma vida próspera, você vai ter uma vida de amor, o amor de Cristo está em seu coração. Você amará a você mesmo como próximo, amará as almas. Isto é maravilhoso. Consolo na angústia. Nós temos este consolo e amparado pela palavra do Senhor. Então que Deus abençoe a todos os nossos irmãos. Uma igreja comprometida com a sã doutrina, ela está pronta para o arrebatamento. É uma igreja que está preparada para qualquer momento que a trombeta soar, ela está pronta para ouvir o soar da trombeta e subir e dar um adeus a este mundo. Que Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe os nossos irmãos. Vamos estar sempre comprometidos com a sã doutrina, que é os princípios da palavra do Senhor. Não se aparte a lei da tua boca, a lei desta profecia. Deus abençoe, muito obrigado.